Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim Deus se compadece de todos aqueles que o temem. Com este versículo eu saúdo o povo de Deus, que vai morar no céu, nesses dias dos pais, com a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu queria falar com vocês sobre alguns lembretes para os membros da Igreja de Cristo. Alguns lembretes para os membros da Igreja de Cristo. Cada livro da Bíblia tem como objetivo número 1, apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Mas também é verdade que cada livro tem um propósito particular. Por exemplo, dos 4 evangelhos, Mateus é o evangelho específico que aponta para a igreja de Jesus. Por isso, entre Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os estudiosos dizem: Mateus é o evangelho da igreja de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o Corpus Paulinus, para as 13 cartas pastorais, nós sabemos que todas elas foram escritas para as igrejas. Mas também nós sabemos que existe uma em particular que é considerada a carta ou a epístola da igreja, e esta é Efésios. Efésios é considerada a carta da igreja. Esta carta, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, que o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu como uma carta circular. Ela é denominada carta aos Efésios, porque Efésios era a segunda maior cidade do Império Romano naquela época. Então, Éfeso era uma espécie de igreja quartel-general para as outras igrejas da Ásia Menor. Nós sabemos que, quando olhamos para Apocalipse, temos pelo menos 7 igrejas reconhecidas naquele momento. E como o apóstolo Paulo, que estava preso, e esta carta também é considerada uma carta da prisão, porque ele escreveu Filemon, da mesma prisão, escreveu Filipenses e Colossenses, da mesma prisão. Então, ele escreve pensando não só na igreja local, mas ele escreve pensando no que seria a igreja de forma geral, a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra. E ele nos ensina muitas coisas preciosas para nós que somos membros da igreja do Senhor Jesus. E nesta noite tão festiva, nesta noite tão alegre, nesta noite tão jubilosa, eu fiquei pensando como pastor em relembrar com vocês, ou lembrar para alguns que são bebês na fé ainda, alguns lembretes para os membros da igreja do Senhor Jesus, olhando para Efésios. Em primeiro lugar, primeiro lembrete que eu queria que você guardasse no seu coração, queria que nós lembrássemos juntos, é que Deus te escolheu em amor e graça antes da fundação do mundo. Esse é o lembrete número 1 para aqueles que pensam, desejam, almejam ser bem-sucedidos na caminhada cristã, na carreira cristã, aqueles que desejam ser úteis nas mãos do Senhor. Efésios, capítulo 1, versículo 3, agora você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Efésios, capítulo 1, versículo 3, nós vamos ler os versículos 3 e 4, para a gente fixar esse lembrete ao nosso coração. Texto maravilhoso diz, você achou, amém? Fica com sua Bíblia sempre aberta, tá? O texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor.
Que texto maravilhoso! O apóstolo Paulo, já logo no início da sua carta, ele dá graças a Deus, ele bendiz a Deus, ele louva a Deus por esta obra tão gloriosa, tão maravilhosa de Deus em favor dos membros da igreja, em favor da igreja de Cristo. Ele diz que o nosso Deus, ele deve ser bendito, o nosso Deus, ele deve receber louvor, o nosso Deus, ele deve receber glória. Por quê? Porque antes de existir o tempo, antes de existir os céus e a terra, antes de existir qualquer coisa, lá no céu, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles decidiram eleger, escolher pessoas que serviriam a Ele na face da terra e que estariam com Ele lá na eternidade. Aleluia! E esse lembrete é muito importante para nós, porque é alvo do amor e da graça de Deus para com as nossas vidas. Muitas pessoas ficam emocionadas, e com razão, quando leem textos como o de Jeremias, como o de Gálatas, onde tanto o apóstolo Paulo quanto Jeremias fala: eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Mas esse texto, ele vai mais longe, e ele diz: quando nada existia, nem os anjos, nem os arcanjos, nada criado existia, antes da fundação do mundo, isto é, antes de todas as coisas, Deus já pensou em mim, e já pensou em você. E naquela reunião santa lá no céu, a trindade divina reunida, Deus disse: eu vou salvar o Laércio, eu vou salvar o Geloilson, eu vou salvar o Jorge, eu vou salvar o Joaquim, eu vou salvar o Antônio, eu vou salvar. Por que logo de saída é importante isso para os membros da igreja dos Efésios? Porque eles estavam passando por uma perseguição, e em tempo de perseguição a gente é desprezado, a gente é humilhado, a gente é morto, a gente é caluniado, e assim vai. Mas quando a gente recebe essa boa notícia, de que mesmo que o mundo todo me rejeite, mesmo que o mundo todo me odeie, e Jesus disse: vocês serão odiados, vale a pena lembrar que Deus nos ama, e que Deus, por sua graça, nos separou para Ele, para nós servirmos a Ele nesta terra, e para nós passarmos a eternidade com Ele. Foi antes da fundação do mundo que Ele escolheu você. Aleluia! Está escrito no texto bíblico, não tem como a gente brigar com o texto bíblico. Foi antes da fundação do mundo que o Senhor nos escolheu. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando vier a luta, a perseguição, a batalha, quando vier os conflitos, as crises espirituais, lembre-se disso. Lembre-se que antes da fundação do mundo, Deus se importou com você. Deus estava pensando em você, e Deus escolheu você. Você não está neste mundo como fruto do acaso, você não nasceu por um acidente, você nasceu porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano para você. Aleluia! Primeiro lembrete, lembre-se então que Deus escolheu você em amor e graça antes da fundação do mundo. Você nem merecia, eu também não merecia nada, e o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu, não é pelos méritos, mas pela graça do Senhor. Segundo lembrete, lembre-se de cultivar uma vida de oração. Irmãos, Efésios, em vários momentos, o apóstolo Paulo, ele para orar. O versículo de número 15, por exemplo, do capítulo 1, diz assim, acompanhe a leitura, por favor. Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós,
fazendo menção de vós nas minhas orações. Aleluia. Avança um pouquinho para o capítulo 3, por favor. Capítulo 3 da mesma carta, epístola, versículo de número 14. Ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Pode avançar um pouquinho mais também para Efésios, ainda Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 18. Quem achou, diga graças a Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Tem outras orações aqui nesta carta também. Então qual é a ênfase? O que um cristão que vai se tornar membro da igreja, que já é membro da igreja, ele precisa lembrar, que ele precisa todos os dias cultivar uma vida de oração. Essa palavra cultivar, ela vem da botânica, ela vem da agricultura. É algo que precisa ser trabalhado, não é algo que vem pronto, é algo que precisa ser realizado. Meus irmãos, minhas irmãs, um crente que não ora é um crente que não tem vitória. Um crente que não ora é um crente que não tem experiências com Deus. Nós precisamos orar, a igreja precisa orar. Há um lema na Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Aleluia. Quem tem vindo nas terças-feiras, levanta a mão assim e dá um glória a Deus bem alto, orar. Dá um glória a Deus bem alto, orar. Isso, você vem orar. Está sendo tão gostoso orar. Mas nós precisamos orar também durante os dias. O que é oração? Oração é comunhão com Deus. Oração é conversar com Deus, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Por quê? Porque foi Jesus que nos abriu a porta da sala do trono de Deus, onde nós recebemos, segundo diz Hebreus 4,16, socorro, graça e misericórdia. Nós precisamos orar. Em oração nós agradecemos, em oração nós intercedemos, em oração nós lamentamos, em oração nós profetizamos em relação ao futuro. A oração é uma semeadura, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele rega, e na hora certa, aleluia, a resposta vem, e o nome do Senhor é glorificado, aleluia. Nós temos alguns pedidos de oração lá no mural da igreja. Você pode orar por aqueles irmãos necessitados. Agora, quando eu estou pregando, você pode interceder por mim. Abençoa, Senhor, o pastor, usa a pregação dele. Você pode interceder pelo culto. Senhor, que haja salvação nesta noite, que haja quebrantamento nesta noite, que haja restauração nesta noite. Paulo entendia isso, por isso em Tessalonicenses 5,17 ele diz: orai sem cessar. Está cozinhando, irmã? Vai orando: Senhor, abençoa minha comida. Está lavando a roupa? Vai, Senhor, abençoa. Está dirigindo? Oh, meu Deus, sê comigo, Senhor. Vai orando, não deixe de orar. Novos membros que serão recebidos nesta noite, cultivem uma vida de oração. Você que é crente antigo, experiente, não deixe de orar. Quando nós oramos, Deus, por bondade, graça e misericórdia, abre as janelas dos céus e derrama sobre nós suas copiosas bênçãos, aleluia. Não deixe de orar. Terceiro lugar, lembre-se da sua
novidade de vida. Lembre-se de andar nessa vida nova que Deus te deu. Vamos dar uma olhadinha no texto aqui? O texto ele é autoexplicativo. Efésios capítulo 4. Olha, presta atenção como o texto é autoexplicativo. Lembre-se de andar em novidade de vida. Efésios 4, 1 ao 4. Quem achou, diga graças a Deus. Posso ler, amém? Posso ler, amém? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, Paulo está preso, né? Que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só, Deus quer que nós sejamos, nessa vida de crente, nessa vida de filho de Deus, nessa vida de servo de Deus, nessa vida de ministro, Deus quer que nós sejamos humildes, Deus quer que nós sejamos mansos, Deus quer que nós sejamos longâminos, Deus quer que nós suportemos uns aos outros. A ideia aqui no texto ela é plural, tanto de suportar para a pessoa subir espiritualmente, como suportar aqueles que nos dão só dor de cabeça. Então nós precisamos suportar uns aos outros e fazer isso em amor. E por que precisamos fazer isso na nossa nova vida? Porque existe um vínculo do Espírito, uma unidade do Espírito que é a própria igreja, que é o povo de Deus reunido, e isso precisa ser preservado. Deus não quer que você seja um cara, uma mulher, um homem que divide a igreja, que divide o corpo de Cristo, que divide o ministério. Não, a nova vida a gente chega para somar, a gente chega para ajudar, a gente chega para colaborar. O Senhor espera isso de nós na nossa nova vida. Ainda no mesmo capítulo, versículo 25, por favor, olha só o que a gente precisa abandonar. Nós já abandonamos isso com certeza, mas talvez alguém precise abandonar uma destas coisas, viver a vida nova de Deus para cada um de nós. Verso 25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, se você era um mentiroso, agora você vai falar a verdade. Irai-vos, mas não pequeis. A gente ira tem hora, mas você não pode descontar nas outras pessoas. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Gente, ele está escrevendo para uma igreja. Irmãos, é tão lamentável como quando pessoas dão lugar para o diabo, pessoas crentes, pessoas salvas, membros do corpo de Cristo. Não dê lugar para o diabo, amém? Não dê lugar para o diabo não, irmão, não dá lugar para o diabo não. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Olha só, antes de Cristo a pessoa roubava, agora ela tem Cristo. Então o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar, mas ela vai trabalhar só para ela? Não, ela vai trabalhar para ajudar o necessitado. É isso que o texto está dizendo. Você percebe? Uma velha vida e uma nova vida, amém? É isso que Deus espera de nós. Lembre-se de andar em novidade de vida. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Gente, olha que versículo maravilhoso. Nada de palavrão, nada de citar o nome de outros deuses, ou de outras senhoras de outra religião. Você é crente, agora quando você abre a boca, você não fala mais minha nossa, não, você fala meu Senhor Jesus. Você fala, Deus tem misericórdia de mim, Senhor estende a sua mão. Nada de palavrão, ô filho da mãe abençoada de Deus, nada de palavrão. Você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você batizou simbolizando que você morreu e nasceu de novo. O seu jeito de falar
falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de enxergar mudou. Em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Eis que todas as coisas se fizeram novas, as coisas antigas ficaram para trás. Quem diz amém para essa palavra? Oh, aleluia! Verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora você não anda mais sozinho, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo mora no seu coração. Se você não cauterizou a sua mente ainda, quando você fizer alguma coisa errada, o pastor não vai precisar chamar a sua atenção, o líder de ministério não vai precisar chamar a sua atenção, o Espírito Santo vai fazer acender uma luz, uma buzina lá dentro da sua alma, vai gritar, e você vai saber, eu fiz alguma coisa errada, quem entristeceu a Deus, quem entristeceu Jesus. Quem já teve essa experiência, levanta a mão e diga, misericórdia, Senhor. Eu também, vou falar mais alto, misericórdia, Senhor. Mas que bom, porque o Espírito Santo não faz isso para nos humilhar, o Espírito Santo não acende a luz para clarear, para que a gente seja humilhado, desprezado, não, mas é para a gente se humilhar diante do Senhor, e diante do Senhor se arrepender, e diante do Senhor receber graça, para sermos transformados para a glória de Deus, porque agora a gente anda numa nova vida, aleluia. Não entristece o Espírito Santo, não. Verso 31, quem está comigo, diga amém. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Longe de nós, diga comigo, longe de mim. Diga, longe de mim. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, toda maldade, longe de mim, em nome de Jesus. Verso 32, antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vou fazer uma confissão de pecado publicamente. Hoje é meu aniversário, 46 anos. O aniversário da gente é uma coisa esquisita, porque às vezes você quer que ele seja um dia normal, mas é impossível o dia do seu aniversário ser um dia normal, não tem jeito de ser normal, não é assim? Né? Você recebe ligações, presentes, mensagens, mas eu falei, Senhor, parece que eu estou ficando velho, careca, e parece que antes eu tinha mais fácil de passar por cima de algumas coisas, agora parece que tem umas coisas que estão enroscando no meu coração. Parece que antes eu tinha mais paciência de resolver as coisas, mas parece que agora tem umas coisas que estão descendo mais difícil. E aí o que a gente faz? Lembra do segundo lembrete? A gente tem que cultivar uma vida de oração. Você dobra o joelho e vai, Pai, esse coraçãozinho aqui está começando a ficar sujo, derrama o teu sangue aqui, Senhor, derrama o teu sangue aqui, eu não quero viver mais e ser pior do que eu era antes, Senhor, vai me ajudando aí, Senhor, e já confessei o meu pecado, vamos para frente. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos viver uma vida nova. Olha o capítulo 5, versículo 3, capítulo 5, versículo 3, quem está comigo, diga amém. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, diga eu sou santo. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. A gente precisa agradecer mais, irmãos. A gente murmura muito, a gente reclama demais, a gente, de uma forma genérica, talvez você não é assim, graças a Deus. Talvez essa igreja nem seja assim, só as outras igrejas, só as outras igrejas por aí. Mas, meus irmãos, vamos agradecer mais. Quem diz amém para essa palavra?
A gente costumou falar mal do governo, irmãos. A gente costumou falar mal do pastor, costumou falar mal do prefeito, costumou falar mal da empresa onde você trabalha. A gente costumou, irmãos, falar mal. Vamos agradecer mais, amém, gente? Vamos agradecer mais, vamos agradecer mais. Verso 5: sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo Jesus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Diga: eu não sou participante dessas coisas das trevas. Verso 8: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Diga: eu sou luz. Diga: eu sou luz. Então vamos andar em novidade de vida. O mundo é trevas, mas ele precisa ver a luz de Cristo na minha e na sua vida. Quem diz amém para essa palavra? Oh, glória a Deus. Número 4, quarto lembrete: lembre-se da batalha espiritual. Efésios capítulo 6, verso 10 a seguir, texto maravilhoso da palavra do Senhor. Verso 10 diz: revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia! Meu querido irmão, minha querida irmã, a gente não vê o capeta, às vezes ele manifesta na vida de alguém, mas a gente não vê o mundo espiritual. Paulo está falando, existe uma briga espiritual, uma opressão de Satanás, que quer roubar a sua paz, que quer te tirar da presença de Deus, que quer fazer você brigar com seu cônjuge, que quer fazer com que seu filho fique com raiva de você. Olhe para além das aparências, olhe o que está por trás. Pode ser que tenha um demônio ali, pode ser que tenha um espírito de contenda ali, pode ser que tenha um espírito de inveja ali, pode ser que tenha uma obra das trevas ali. Levanta a tua mão e em nome de Jesus Cristo repreende esse espírito do mal. Em nome de Jesus Cristo, não perca a batalha, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Aleluia! Nossa luta não é contra a carne, e nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Meu irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias do evangelho, capacete da salvação, espada do Espírito e escudo da fé, e em nome de Jesus Cristo, seja mais que vencedor. Não perde a batalha, fica firme na presença do Senhor. Quem diz amém para essa palavra? Quinto agora, ou é sexto? É quinto ou é sexto? Quinto, porque não tem sexto, só vai até o 5 mesmo. Lembre-se, em último lugar, você que vai ser recebido nesta noite. Quem está alegre que os nossos irmãos vão ser recebidos nesta noite, diz amém. Amém. Poxa, irmão, meu coração está explodindo de alegria, estou me aguentando aqui, aleluia. Lembre-se que a Bíblia, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Vamos envergonhar o diabo e glorificar o nome do Senhor.
Quem trouxe a Bíblia, levanta para o céu assim. Levanta mais alto. Cadê o pessoal da fotografia para tirar uma foto? Agora não é hora de tirar foto, eu já sei. Olha aí, levanta mais alto. Transmissão, mostra para o povo que está nos assistindo lá, vai lá. Olha que bonito. Quem dá glória a Deus por ter uma espada? Quem dá glória a Deus por ler uma espada? Quem lê a espada? Aleluia. Quem usa a espada? Quem usa a espada? Dá glória a Deus. Quem usa a espada, dá um aleluia. Quem usa a espada para derrotar o inimigo, diga aleluia. Vamos usar a espada. A espada é a palavra de Deus. A irmã Neuci gosta de um versículo que eu gosto também, e você deve gostar também. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia. Foi por meio da palavra de Deus que Jesus venceu Satanás. É por meio da palavra de Deus que nós vamos vencer também. Novo convertido, novos membros, igreja do Senhor, não vamos deixar de ler a Bíblia, porque ela é o pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado hoje. Aleluia! Lê a Bíblia com a sua esposa, lê a Bíblia com seus filhos, lê a Bíblia sozinho, lê a Bíblia no celular, lê a Bíblia no tablet, lê a Bíblia no computador, lê a Bíblia física, leia a Bíblia em nome de Jesus, aleluia. São lembretes, presbítero Arnaldo, lembretes que a gente não pode esquecer, não podemos esquecer, não podemos. Guarde isso no seu coração, e você vai ser bem sucedido, você que será recebido na casa de Deus nesta noite. Guarde isso no seu coração. Você que já é membro da casa do Senhor, guarde isso também no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Quem diz amém para essa palavra?